Olha, já retorno com a Susan, que está lá em Palhoça, em frente à Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente, para falar desse caso, dessa mulher de 42 anos, a Michele, que foi vista pela última vez no dia 9 agora do mês de maio. Em 2 momentos a câmera grava, né? Deixa a imagem ali, por gentileza, porque ela sai, primeiro, o relógio mostra 5 da tarde, mas a informação que a polícia nos passou é que o horário seriam 2 horas à frente, tá? Estaria errado esse horário. Então, o 17 seria um 19, né? 7 da noite. E, Susan, nós sabemos já esses veículos, a quem pertence, a polícia já nos informou, não sei se eles também já descobriram, porque, então, às 7 da noite, ela é vista, nós estamos mostrando a imagem aqui, Susan, entrando num carro que eu confesso a vocês, não consigo identificar que modelo é um carro preto, escuro, e depois, uma hora seguinte, então já por volta das 8 horas da noite, ela é vista novamente entrando em outro carro. Aí ficou claro, né, que é o Volkswagen Gol, né, aquele modelinho mais antigo. Ô, Susan, quais as informações que nós temos, então, desses veículos? Eu não sei se ela chega a sair com o primeiro carro ou se depois ela já retorna. O que nós sabemos dessa última imagem com vida da Michele, hein, Susan? São informações que ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil, viu, Zanotto? Mas a suspeita é de que ela não tenha saído com o carro preto. Ela, de fato, entrou no veículo, ficou ali cerca de 5 minutos e depois, na nova imagem, então, ela aparece entrando nesse carro prata. Há a suspeita de que esse carro prata seja do ex-companheiro da Michele, mas, como eu disse, isso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. A investigação ainda está no início, né? Infelizmente, ontem, como a gente falava na participação anterior, o corpo da Michele foi encontrado enterrado na cozinha da casa da família. A investigação está com a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso aqui de Palhoça, essa em que nós estamos. Então a gente segue acompanhando as investigações. Há a suspeita de que seja então um feminicídio, né, que seja uma morte recorrente de uma violência contra a mulher. E agora a gente traz então a reportagem completa dessa linha do tempo, Zanotto, desde essa imagem das câmeras de monitoramento em que a Michele é vista pela última vez na quinta-feira, dia 9, até o encontro, né, o corpo ser encontrado ontem na casa da família. Vamos acompanhar. Quinta-feira, 9 de maio de 2024. Essas são as últimas imagens que mostram a Michele com vida. Era por volta das 5h15 da tarde quando esse veículo preto estaciona em frente a um prédio comercial na região central de Palhoça. Ela vai até o carro e fica por cerca de 5 minutos. Quase 1 hora depois, em uma nova imagem, a vítima aparece entrando em outro veículo, dessa vez de cor prata, e rapidamente sai do local. Michele de Abreu de Oliveira trabalhava como esteticista. Tinha uma vida bastante agitada e conciliava os atendimentos com compromissos de autocuidado. Era bastante vaidosa e alegre, com postagens diárias nas redes sociais. Todo dia ela postava alguma coisa, todo dia. E ela sumiu. Sumiu, não posta mais nada nas redes sociais, não. Realmente está desaparecida, assim. Sumiu. O desaparecimento de Michele foi notificado no dia 10 de maio por familiares. 4 dias após o registro do boletim de ocorrência, mensagens foram enviadas do celular da vítima. Todas com a informação de que ela havia fugido para Criciúma, no sul de Santa Catarina. Aquilo lá, a gente acredita que não foi ela que mandou, porque não tá com a escrita dela, não é a escrita dela, né? Ela não escreve daquela forma, a gente conhece bem a escrita, né, dela. E aquilo lá não é a escrita dela, tá? Foi enviada 3 mensagens do celular dela, né, com o mesmo teor, a mesma história, todas no mesmo horário. Há mais de uma década, a Michele morava neste terreno no bairro Praia de Fora, em Palhoça, com o ex-companheiro e o filho caçula. Separados há cerca de 4 anos, o casal permanecia convivendo na mesma casa. Na tarde desta quarta-feira, nossa equipe acompanhou a equipe do SOS Desaparecidos da Polícia Militar. Eles tentaram contato, mas não havia ninguém em casa. No local há pelo menos 5 residências. 4 delas são alugadas pelo ex-companheiro de Michele. A casa em que a família mora fica aos fundos. De acordo com testemunhas, a Michele e o ex-companheiro tinham uma relação conturbada. No mês passado, ela registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica.
Há relatos que por diversas vezes ele a ameaçou de morte. Ele tá te ameaçando, um dia ele vai cumprir. Isso é só questão de tempo. Eu falei pra ela, né? E, inclusive, até fiquei meio chateada com ela, com essa história, que ela foi lá e tirou as medidas protetivas, né? Então, eu cheguei a ter uma leve discussão com ela, assim, nesse sentido de ela não deveria ter feito isso. Eu falei que ia piorar a situação. Ela não me escutou, né? Enfim, é aquela coisa que eu tava te falando. Eu não sei se ela tinha muito medo das ameaças dele, que pode ser, porque ele ameaçava ela a todo momento. O ex-companheiro de Michele e o filho de 15 anos não são vistos desde o dia 17 de maio, data em que estiveram no endereço da família. Ainda na tarde de quarta-feira, nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil. O caso está sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Palhoça. No fim do dia, uma ordem judicial foi expedida para que as equipes pudessem entrar na casa. Policiais civis voltaram ao local e por volta das 7h30 da noite, encontraram o corpo de uma mulher enterrado na cozinha, já em estado avançado de decomposição. Desde que foi noticiado o desaparecimento, chegou ao nosso conhecimento, a gente começou a fazer diligências em contato com os familiares, até para conhecer um pouco mais da realidade dessa família, né? Então, o último contato da Michele, que é a pessoa desaparecida, foi com um familiar e ela estaria nessa casa. Então, por isso que esse ambiente, esse local poderia trazer algumas informações. Muito embora foi encontrado um corpo de uma mulher, a gente precisa que seja realizado a perícia, né? O reconhecimento desse corpo para então a gente poder afirmar que o corpo encontrado hoje é mesmo da pessoa desaparecida. Na manhã desta quinta-feira, familiares estiveram na sede da Polícia Científica localizada no bairro Itacurubi, em Florianópolis. O corpo de Michele de Abreu Oliveira foi reconhecido. A causa-morte, de acordo com a certidão de óbito, foi por traumatismo crânioencefálico. De acordo com familiares, a perícia identificou sinais de tortura. A Polícia Civil investiga agora a autoria e motivação do crime. A gente trabalha com a hipótese de crime de violência doméstica, né? Crime de feminicídio. É uma das linhas investigativas. Não teve a preocupação de colocar ali em cima, bem claro, né, a entrevista gravada com a delegada no dia 22, porque na sequência, como você explica na reportagem, que veio a confirmação, então, no dia de hoje, que realmente trata-se do corpo dela e que já há a causa-morte, né, a questão do crânio, né? Agora, a Polícia Científica também já tem a capacidade de informar a Polícia Civil da investigação quando aconteceu o crime. Há quanto tempo que ela estaria, então, enterrada na cozinha da própria casa. E como nós vimos também na sua reportagem, Susan, que as pessoas que conversaram contigo, ali, os familiares que nós não vamos identificar, pelo que eu entendi, estão acuados, estão com medo dessa situação toda. É isso mesmo, Susan? Exatamente, Zanotto. Essa questão da perícia, né, está sendo levantada então pela Polícia Civil. A gente está aguardando novas informações. Estamos em contato com a delegada responsável. E claro que a qualquer nova atualização a gente volta aqui no Cidade Alerta. E a respeito de testemunhas e familiares, há sim esse receio. Isso porque há essa suspeita de feminicídio, né? E o ex-companheiro da Michele e o adolescente, né, o filho dela de 15 anos, eles não são vistos desde o dia 17. Então, de acordo com a Polícia Civil, são pessoas cujo paradeiro é incerto. Então há essa preocupação em relação à família, justamente por conta da morte da Michele, né? A forma como foi a morte da Michele. E agora a gente, claro, segue acompanhando esse caso. Qualquer nova informação a respeito do caso da Michele, a gente volta aqui no Cidade Alerta, viu, Zanotto? Muito obrigado, Susan, por essas suas primeiras informações. Vamos aguardar, né? Quem sabe já no dia de amanhã a investigação possa avançar e a gente vem com mais detalhes, então, sobre o assassinato, né, da Michele, mais uma vítima de feminicídio, dessa vez na cidade de Palhoça, e o corpo sendo encontrado na própria residência dela, né? Porque aí entra também a ocultação de cadáver, né? Não há dúvida, né? Quando quem cometeu o crime esconde o corpo da vítima, imaginando que a polícia não chegaria ao local, mas a polícia chega.